Depois de testar um smartphone premium, como o Motorola Edge 30 Pro, pegar um smartphone da linha intermediária, da própria Motorola inclusive, poderia até ser decepcionante. Para minha grata surpresa, não foi o que aconteceu quando eu recebi para testar o Moto G200 5G, um smartphone para uma linha intermediária, digamos assim. Ele vem aí para substituir o Moto G100, então é um topo da linha intermediária, mas que possui especificações e recursos que poderia deixar ele batendo claramente com alguns premiums do mercado. Então, recebi o Moto G200, fiz uns testes aí, estou algumas semanas utilizando ele e agora venho aqui para passar um pouco das minhas impressões, da minha experiência, compartilhar um pouco de como foi usar durante esse tempo o Moto G200. Vamos lá? Bom, começando a falar sobre o design, uma coisa que chama muita atenção. Ele é um smartphone de plástico. Ele é um smartphone que tem um acabamento básico em termos de material, mas uma construção que poderia passar muito bem como uma construção premium. Inclusive, a traseira de plástico, ela não parece ser de plástico e ela tem esse fosco, esse azul aqui muito bonito com esse translúcido que dá uma impressão, uma beleza, um visual agradável para olhar. Aqui a gente tem as câmeras e um destaque interessante aqui deste módulo aqui das câmeras é que a gente tem uma espécie de rampinha que vai subindo, se sobressaindo, então colabora bastante, tanto esteticamente e até mesmo no uso, para você saber o lado do smartphone, pegar quando você está segurando, até para tirar fotos, acaba ajudando, facilitando você direcionar onde você coloca o dedo e tudo mais. Então é bem interessante. É um smartphone muito bonito, então com design, com um ótimo acabamento. Ele passa uma sensação de resistência. Claro que eu não fiz testes jogando ele no chão para ver se ele realmente é resistente, mas ele não parece esses smartphones que às vezes você pega e puxa, parece um smartphone que vai quebrar a qualquer momento, frágil. Não, ele passa essa sensação de resistência. Para complementar essa questão da resistência, a Motorola manda na caixa uma capa de plástico, uma capa dessas TPU básicas, mas que já pode aí ser utilizada então para você sair com seu smartphone sem medo de repente cair, quebrar, ou coisa do tipo. Ainda falando aqui das três lentes, elas também se sobressaem ao corpo do aparelho mesmo nessa rampinha e as três possuem esses anéis salientes também, com um acabamento brilhante que deixa uma aparência bem bonita também. Aqui a gente tem o flash, o logo da Motorola. Aqui na lateral direita nós temos o botão Power e o botão Volume. O botão Power, inclusive, é onde fica o sensor de impressão digital. Como vocês podem ver, funciona muito bem. Basta encostar o dedo, não tem demora, não tem lag. Funciona muito bem. Acho que isso é uma coisa que as fabricantes têm aprimorado muito. Então a gente tem hoje, mesmo nos smartphones mais básicos, mais simples até, mais simples do que esse, não é um smartphone simples, mas sensores que funcionam super bem. Na parte de baixo temos o conector para USB-C para carga. Aqui a entrada para o SIM chip, não tem suporte cartão de memória. E do lado esquerdo nós temos aqui apenas esse botão que serve para acionar o Google Assistente. Na parte da frente temos a tela, na parte de cima aqui temos a saída de áudio, alguns sensores e aqui esse pequeno furo que é a lente da câmera frontal. A tela é uma IPS de 6,8 polegadas Full HD e um dos destaques desta tela é a taxa de frequência de atualização que pode chegar a 144 Hz. É uma taxa bem interessante e em termos de qualidade a tela é muito boa. Fiz testes aqui tanto para jogos quanto assistindo filmes, vídeos, vários tipos de conteúdos e a visualização nessa tela é extremamente agradável. Possui cores muito bem definidas, um equilíbrio muito bom, possui uma calibração de cores, uma calibração de contraste, pretos, branco, tudo muito bem equilibrado, muito bem feito, de forma que torna a experiência de visualização de qualquer tipo de imagem muito gostosa, muito imersiva, com um brilho muito bom, uma qualidade excelente. Ainda que seja uma tela apenas Full HD, a qualidade não deixa nada a desejar em termos de tela. E quem já me acompanha aí em alguns vídeos sabe que eu gosto muito de telas IPS, pela calibração de cor que a IPS tem, então acaba sendo uma tela que eu gostei muito de utilizar, achei muito interessante durante a experiência que eu tive com este aparelho, com essa tela. Agora falando sobre câmera, eu já falei aqui sobre as lentes
Então ele conta com 3 lentes, é um conjunto triplo de lentes, né, de câmeras, onde a gente tem uma ultra-wide de 13 megapixels, uma câmera principal de 108 megapixels, então é megapixel pra caramba, que isso, né, a gente já sabe hoje em dia que não interfere tanto na qualidade, mas ainda assim ajuda muito, principalmente quando você quer tirar uma foto e você quer fazer um crop depois, um corte, alguma coisa do tipo, aproximar, fazer um zoom digital, coisa do tipo, ajuda bastante. E a gente tem uma câmera aqui de apoio, né, que é uma câmera de profundidade de 2 megapixels, que essa câmera serve para fazer aquele efeito bokeh, aquele efeito de desfoque de fundo quando você tira uma foto no modo retrato. E aqui a gente tem um flash LED duplo. A câmera em si, ela tem uma qualidade muito boa, ela possui vários modos, você pode utilizar, por exemplo, a câmera principal, ela tem uma função de modo macro, e você consegue tirar fotos ali com 3 centímetros de distância, modo retrato, recorte, cor em destaque, Night Vision, que é a visão noturna para você tirar fotos no escuro, que funciona de uma forma bem legal, você consegue fazer umas fotos interessantes, você tem que segurar bem a câmera, ela capta melhor a iluminação e faz uma foto interessante, mesmo com uma condição de iluminação um pouco mais complicada. Como a câmera principal tem 108 megapixels, você consegue então tirar fotos em ultra resolução, que é um modo específico, você não tem esse modo habilitado, então quando você usa a câmera principal ele não usa os 108 megapixels, você tem que habilitar esse modo de ultra resolução, porque senão a foto vai ficar enorme. Imagina você tirando todas as suas fotos com 108 megapixels, então não é por padrão a qualidade, a resolução, né, da câmera principal. Então você tem uma gama de recursos muito interessantes para você fazer fotos bem legais e a qualidade também é muito interessante. Inclusive fotos que eu fiz com a câmera frontal, que é uma quadpixel de 16 megapixels, que também tem uma qualidade bem interessante, muito boa. Eu gostei bastante também da qualidade das fotos com a câmera frontal. Além disso, o Moto G200 também capta vídeos em qualidade até 8K, 24 frames por segundo, e também 4K e Full HD até 30 fps. Então aí você também tem uma qualidade, uma resolução muito boa para fazer os vídeos com a câmera do Moto G200. Em termos de sistema, o Moto G200 vem com o Android 11, já com uma promessa de atualização para o Android 12, e a Motorola geralmente traz aquilo que ela chama de Android puro, que é uma experiência mais pura possível com a versão do Android, mas com as suas experiências moto, podemos dizer assim, com a sua própria interface do usuário, que traz algumas experiências interessantes. Acho que as mais conhecidas que nós temos são as possibilidades de personalização. Então quando você vem no aplicativo Moto, reúne todas essas novidades que a Motorola costuma trazer. Então a gente tem aqui a questão de personalização, onde você consegue escolher cores, fontes, alterar formato de ícones, plano de fundo. Temos também os gestos, né? E acho que são os recursos mais conhecidos da Motorola, por exemplo, o gesto onde você agitando as mãos assim você aciona a câmera, e também o gesto onde você pode ligar e desligar a lanterna apenas balançando o pulso. E um recurso muito interessante, que eu inclusive já tinha visto e testado até um pouco no Motorola Edge 30 Pro, e tem também no Moto G200, que eu achei muito legal, é o Read For, que permite você conectar o smartphone a uma TV compatível para você espelhar a tela de forma muito simples. Você pode, por exemplo, colocar o celular conectado através de um joystick e jogar na tela da televisão utilizando o smartphone. Você consegue conectar em PCs, em um computador com Windows, e inclusive você tem a possibilidade de utilizar o smartphone como uma webcam para fazer chamadas, participar de reuniões através de aplicativos de videochamada. Então, ao invés de você usar uma câmera simples, você pode usar toda a potência da câmera do Motorola, do Moto G200, para você realizar suas chamadas. Então, são recursos bem interessantes que a Motorola traz para integrar aí o sistema Android que vem incorporado no smartphone e que funciona de forma muito fluida, muito boa, roda tranquilamente, sem lag, sem problema algum. Já que a gente está falando de lag e de desempenho, vamos falar um pouquinho a respeito da performance do Moto G200. O Moto G200 ele vem equipado com o Qualcomm Snapdragon 888, que é um processador muito bom. Como eu disse lá no começo, apesar dele ser um smartphone que mira ali no segmento intermediário, ele não está tão perto dos intermediários mais basicões que a gente tem aí, mas daqueles que têm um processador, memória, uma qualidade, especificações muito boas. Talvez a gente possa colocar no que chamam de segmento intermediário premium, porque ele tem especificações como um processador Snapdragon 888,
5G, 8 GB de memória RAM e ainda essa versão conta com 256 GB de capacidade de armazenamento. Não conta com suporte ao cartão de memória, como eu já disse, mas 256 GB é muita coisa. Então, ele é um smartphone que aguenta praticamente tudo. Para vocês verem, eu vou até colocar um pouco aí para vocês verem e assistirem. Eu joguei com ele tranquilamente. Então assim, no uso no dia a dia não dá nem para falar. Você pode usar qualquer tipo de aplicativo, ele vai rodar tranquilamente. Jogos, você gosta dos jogos mais simples? Nem precisa se preocupar. Jogos um pouquinho mais pesados, como por exemplo Fortnite, que é um jogo que eu gosto muito, eu testei também. Confira aí para você dar uma olhada como ele se saiu. Então é isso, essa é a experiência que eu tive em termos de performance, não tem muito o que reclamar, se saiu muito bem. E se a gente está falando de performance, para acabar vamos falar um pouquinho a respeito da performance da bateria. Bom, o Moto G200 conta com uma bateria de 5 mAh, então é uma bateria muito boa, que complementa toda aí a suíte de especificações que eu acabei de falar, que é muito boa também. E a gente tem então uma bateria com uma duração que promete muito e na prática cumpre, isso que é o mais legal. Eu baixei o AccuBattery Pro, que eu sempre baixo nos smartphones que eu testo, para monitorar o consumo de bateria. Então, alguns exemplos do que eu consegui monitorar em termos de uso. Com um tempo de tela ligada, 3 horas e 24, que é um uso bem intenso. Usei assim bastante câmera, usei redes sociais, joguei, então usei demais o smartphone. Consegui chegar a um uso de mais de 25 horas de 100 a 6%. Então, carreguei ele, chegou a 100% até 6%, mais de 25 horas. Além disso, o Motorola G200 ele conta com um carregamento rápido e, inclusive, vem um carregador de 33 watts na caixa. E com esse carregador, então, eu cheguei a 6% de bateria e de 6 a 100% em 1 hora e 27 minutos, então é uma carga muito rápida. Um outro exemplo de uso, aqui um pouco mais leve, aí sim um pouco mais tranquilo, onde o uso de tela durante esse tempo foi de 1 hora e 19 minutos, de 100 a 59%, 20 horas, mais de 20 horas de autonomia. E carga de bateria, um outro teste de carga que eu fiz de 9 a 100%, 1 hora e 12. Um outro teste que eu fiz num outro dia, 3 horas e 34 de tela, então já usando um pouco mais novamente, um uso um pouco mais intenso, eu cheguei a 24 horas de autonomia de 100 a 21%, então ainda sobrou muita bateria em 24 horas. E carreguei a bateria com 20%, chegou em 97 em 58 minutos. Mais um teste aqui só para a gente finalizar, um outro teste que eu fiz, pegar o que eu tive um uso mais intenso. Eu fiz um dia aqui um uso intenso com jogo, com tudo mais. Tá aqui, onde eu passei de 4 horas de tela, onde eu assisti muitos vídeos, joguei, tirei fotos, usei redes sociais, usei bastante o smartphone. 22 horas, mais de 22 horas, quase 23 na verdade, 22 horas e 40 minutos de autonomia de 99 a 13%. Então dá para perceber que usei bastante nesse dia e a bateria durou muito. Fiz um teste um pouco mais intenso aí, deixando ele com tudo ativado, brilho no máximo, usei câmera, gravei vídeos, então usei ainda mais, quis levar a bateria a quase o extremo para ver realmente o quanto ela chegava. Aí é onde eu tive autonomia mais baixa, onde ele foi de 100 a 17%, com 3 horas e 48 de tela, a autonomia foi de 13 horas. Então, mas nesse dia foi o teste que eu fiz hard, onde eu usei praticamente todos os recursos, eu extrapolei no máximo justamente para ver até onde a bateria era capaz de ir. E a carga, como eu já falei, é muito rápida, então em meia hora você consegue ter mais de metade da carga praticamente pronta. Então você pode usar o smartphone sem medo, porque ele tem uma autonomia muito boa para um uso padrão, um uso mais comum, mais normal, assim que as pessoas têm, sem ser em testes como eu estava fazendo. Eu mesmo uso, porque eu pego o smartphone e uso no dia a dia como se fosse meu de verdade, coloco meu chip, saio usando, instalo todos os aplicativos para usar como se fosse meu. Nos meus usos mais intensos, eu podia passar o dia inteiro sem me preocupar com carga.
Então, imagino que algumas pessoas, inclusive, podem chegar até 2 dias, de repente, sem se preocupar com a carga do smartphone. E, por outro lado, a partir do momento que você consome muito da bateria, você também não precisa se preocupar, porque você tem um carregador que carrega muito rápido. Então, você pode passar o dia inteiro usando muito o smartphone, chegar em casa, puxa vida, eu vou sair e quero um pouco mais de carga. Você coloca um pouco na tomada enquanto você toma um banho, enquanto você se arruma, e já está pronto para sair e garantir o resto do dia tranquilamente. Então é isso. Então este é o Moto G200. É um smartphone que eu gostei muito de usar, mesmo como eu falei no começo, tendo acabado de testar o Motorola Edge 30 Pro, que é um smartphone muito bom, num outro nível, uma outra categoria, esse não decepciona nada. É claro que o Motorola Edge 30 Pro está num nível acima, mas esse ainda é um smartphone, mas esse também é um smartphone muito bom, que foi uma experiência muito boa de utilizar, porque ele tem recursos bons, uma câmera boa, uma tela boa, performance muito boa. Então é um smartphone interessante, recomendo aí, se você estiver procurando um smartphone, dá uma olhada. Eu acho que vale a pena, se estiver dentro do que você está procurando, é claro. E me diz aí o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixa aí o que você gostou, se não gostou. E é claro, não esquece também de dar o seu curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech. Vem cá. Dá um oizinho ali, aqui ó. Dá um oizinho pra cá. Dá um oizinho aqui ó. Fala pessoal, beleza? Testando, 1, 2, 3, olha ali.